Olá, igreja. Estamos aqui hoje com mais um devocional e eu queria trazer para vocês uma palavra que está lá no livro de Isaías, capítulo 54, que vai do versículo 7 ao 10. Assim diz o Senhor: por um breve instante eu a abandonei, mas com profunda compaixão eu a trarei de volta. No impulso de indignação, escondi de você por um instante o meu rosto, mas com bondade eterna terei compaixão de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Para mim, isso é como os dias de Noé, quando jurei que as águas de Noé nunca mais tornariam a cobrir a terra. De modo que agora jurei não ficar irado contra você, nem tornar a repreendê-la. Embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida. A minha aliança de paz, diz o Senhor, que tem compaixão de você. Gente, o livro de Isaías é um livro riquíssimo, é um dos maiores livros de profecias que a Bíblia nos traz. Isaías, ele é um profeta que viveu em Jerusalém cerca de 700 anos antes de Cristo. E, apesar de viver esses quase 7 séculos antes de Cristo, ele traz profecias muito importantes. Ele prevê fatos, inclusive históricos, como a queda de Jerusalém, como o exílio da Babilônia. Ele é um dos profetas messiânicos porque ele prevê a vinda de Jesus, o nosso Salvador, o Cordeiro de Deus. E ele traz uma série de justiça que Deus faz em relação aos israelitas da época. O fato é que os israelitas daquela época, os líderes israelitas daquela época, eles eram muito corruptos, eles oprimiam os pobres e Isaías trouxe uma série de profecias contra isso, e Deus alertava os líderes de Israel através de Isaías. E nesse capítulo 54, Isaías já está trazendo as boas novas aos líderes de Israel. É uma profecia já após exílio, quando Deus profere as palavras que li agora há pouco, elas são dirigidas à comunidade de Israel, ao povo israelita, onde Deus traz a sua graça, diferente da sua piedade. Ele não só desculpa, ele não só perdoa a comunidade de Israel, mas ele traz a sua graça, que é aquela graça imerecida, aquele perdão imerecido. Eu convido todos a lerem o livro de Isaías. Quando a gente vai escolher algo para falar, muitas são as falas que a gente quer trazer. Mas essa em particular me tocou bastante, que é quando a gente pensa o que essa palavra trazia graça para o povo de Jerusalém, mas o que ela traz de ensinamentos para nós hoje em dia. E lendo Isaías 54, eu quero dizer a vocês como essas palavras se aplicou a mim, Gabriela, uma experiência pessoal que tive com Deus, uma graça que Ele nos dá todos os dias. Mas essa me marcou bastante, aquele perdão imerecido. É uma época, gente, em que eu tinha parado de ler a Bíblia. Eu tinha parado de ler a Bíblia, comecei a me sentir indigna de ter intimidade com Deus. E isso estava afetando, inclusive, a minha conversa com eles, o meu momento de oração. Por não estar me sentindo digna dessa intimidade com Deus, porque eu tinha abandonado no sentido de ler a sua palavra, de fazer o meu devocional. E aí um dia eu resolvi conversar com Deus, resolvi assumir essa situação e pedir a Deus perdão por isso, o que já tinha feito antes, mas eu vejo que eu mesma não tinha me perdoado ainda. E aí resolvi retomar a palavra de onde eu parei, muito influenciada por aquele louvor lindo, Não Pare, que diz: volta ao ponto da tua vergonha e lá eu te honrarei. É um louvor que eu recomendo que vocês escutem e prestem muita atenção à sua letra também.
E aí, inspirada por esse louvor, chegando em casa, eu orei a Deus, pedi perdão a Ele e pedi que Ele me trouxesse uma palavra de que eu estava perdoada em relação a isso. E Ele me trouxe essa palavra, gente. E é incrível como essa palavra se encaixou nesse momento. Eu realmente senti a graça de Deus. Inclusive quando Ele fala, e aí vai para as mulheres, Ele fala inclusive no feminino, e eu dizia, não, é a minha versão que está falando assim. E fui olhar outra versão e fala assim também, porque ela está falando para a comunidade. Mas eu tomei essas palavras para mim. E quando Deus diz, por um instante eu te abandonei, mas com profunda compaixão eu a trarei de volta, eu tive certeza que Ele estava me recebendo de volta ali. No impulso de indignação, escondi de você por um instante o meu rosto. E é fato, no que eu me afastei, eu deixei de ouvi-lo. Mas com bondade eterna, terei compaixão de você, assim disse o meu Senhor, o Redentor. Para mim, isso é como os dias de Noé, quando jurei que as águas de Noé nunca mais tornariam a cobrir a terra. De modo que agora jurei não ficar irado contra você, nem tornar a repreendê-la. Embora os montes sejam sacudidos e as colunas sejam removidas, ainda assim, a minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida a minha aliança de paz. Assim diz o Senhor, que tem compaixão de você. Então eu tomei aquelas palavras para mim e me renovou, me levou paz ao coração. E é isso, as palavras de Isaías 700 antes, proferidas ao povo de Israel, as tomei para mim. E quero nesse momento encorajar você que por algum motivo tenha parado de fazer o seu devocional, ou que tenha parado de fazer a sua leitura, que tenha parado de conversar com Deus, retoma porque Ele já nos perdoou. Ele está só esperando a gente voltar do ponto de onde paramos. Então é isso, igreja. Eu desejo uma excelente semana para todos. Que a paz esteja com vocês.